Novembro de 1935 foi um mês de muito calor no Rio de Janeiro. A cidade fervia, sem contudo alterar sua rotina. Nada parecia indicar que uma revolução estivesse a caminho. O único sinal visível de insatisfação popular foi notado na zona sul da cidade, quando os banhistas ficaram proibidos de sair da praia sem camisa. Para a polícia, andar sem camisa era um atentado à moral e aos bons costumes. Como todo ano, no primeiro domingo de novembro, milhares de fiéis subiram os degraus da escadaria da igreja de Nossa Senhora da Penha para encerrar uma das festas religiosas mais populares do Brasil. Ainda em novembro, uma heroína internacional fez um pouso forçado em Araruama, no litoral fluminense. Depois de completar a travessia do Atlântico mais rápida da história, voando de Dakar a Natal, no Rio Grande do Norte, em 13 horas, um vazamento deixou o avião da destemida aviadora neozelandesa Jim Batten sem combustível no trajeto para o Rio de Janeiro. A Força Aérea resgatou Jim Batten na beira da praia e ela pôde voar finalmente até a base do Campo dos Afonsos. O mesmo Campo dos Afonsos que, 10 dias depois, seria um dos palcos do levante comunista no Rio de Janeiro. Já em novembro, nós fomos convocados pelo secretário do Nordeste para uma reunião. Nós, só o secretariado, que era composto, o Comitê Regional éramos 9, e o secretariado éramos 3. Então fomos convocados pelo secretário do Nordeste, só os 3, né? E lá então nos foi comunicado que a Revolução estava às portas, estava para estourar a qualquer momento. E que em Natal havia um problema dos praças de pré que estavam ameaçados de serem dispensados, né? E que como a força maior do partido e da aliança era no quartel, que era o 21BC, então eles já tinham dado ordem para Natal para não se deixar desarmar. É claro que isso foi um impacto para nós, né? Não se deixar desarmar, quer dizer que era o choque. Com apenas 40 mil habitantes, Natal já era considerada um dos 4 pontos estratégicos do mundo, por ser o local mais próximo da Europa e da África no continente americano. Desde a recente eleição do governador Rafael Fernandes, a capital do Rio Grande do Norte estava dominada pela tensão política. Em novembro de 1935, a situação se agravou depois que o exército começou a dispensar praças, cabos e sargentos. O exército soltou também, tirou elementos que vieram para prestar o serviço militar, terminou, e esses rapazes não queriam mais voltar para o interior, ficaram aqui. Aí engrossou a massa de carentes e que estavam por tudo. O que houvesse para eles estava bem. Foi o cabo Giocondo Dias quem informou os companheiros da direção local do Partido Comunista que o quartel do 21º Batalhão de Caçadores estava em pé de guerra por causa das dispensas. A revolta, segundo ele, era iminente. Para não deixar escapar a oportunidade, foi tomada a decisão de convocar o partido para pegar em armas. Eu estava lá na Ribeira. Eu morava lá na Ribeira e sucede que quando houve o início, eu estava lendo os cartazes lá do jornal católico, A Ordem. Aí quando comecei a perceber os tiros e coisas, chamei a patroa e digo, vamos embora porque isso é bala. Sem saber o que acontecia em Natal, naquele mesmo dia 23 de novembro, o Partido Comunista reuniu-se no Rio e Luiz Carlos Prestes passou a integrar o Comitê Central por sugestão de Arthur Evert e Rodolfo Ghioldi. A última reunião do Comitê Central foi em meados de novembro
Eu dela não pude participar porque o secretário do partido, o Miranda, achava que não havia condições de segurança para eu participar dessa reunião. Mas o companheiro Rodolfo Guioldi participou e veio dela entusiasmado, né? Porque ficou decretado preparar o partido para iniciar a Revolução. A notícia da insurreição em Natal chegou a Recife no próprio sábado, 23 de novembro, poucas horas depois de iniciada. Ao receber a informação do que ocorria, o secretariado do Nordeste do Partido Comunista marcou o levante em Recife para a manhã do dia seguinte. O movimento iria começar no dia 24, não é? 24 pela manhã, num domingo. Aí agora disse, isso não é possível, porque se vai começar a partir dos quartéis, no domingo é dia de folga, só tem lá o pessoal do plantão. Os soldados estão em casa, nos seus lazeres, os oficiais estão de férias, de folga que não tem ninguém nos quartéis. E Cílio Meirelles então disse, eu também acho que o dia é impróprio. Eu fui contactado em casa por um membro do comitê regional, que o secretário do Nordeste se comunicou com ele, mandou ele me procurar para se mobilizar o partido, veja bem, domingo, 10 horas da manhã, para mobilizar o partido, mandar o partido, o pessoal para determinados pontos, com uma determinada senha, um determinado ponto, que ali eles seriam contactados para receber armas. Mais uma vez, o partido ia fazer a revolução sozinho. O levante teve início na Vila Militar, no bairro do Socorro, a 18 quilômetros do centro da cidade. Os rebeldes enfrentaram dura resistência antes de dominarem o quartel. Quando conseguiram controlar a situação, distribuíram armas entre civis e um pelotão marchou sobre Recife. Os dirigentes do movimento em Socorro não tiveram cuidado de desligar os telefones do comando do quartel para o Recife, para a cidade, enfim. Então, os oficiais que se enclausuraram no quartel, no comando do quartel, na sala de comando, começaram a telefonar para o Recife todo, os quartéis, para a Secretaria de Segurança, que estava havendo um movimento em Socorro. No caminho do centro da cidade, a torre da igreja Nossa Senhora da Paz era um excelente ponto estratégico. Depois de pedir licença e prometer não estragar os objetos de culto, 2 metralhadoras pesadas foram instaladas na torre, de onde os rebeldes dominaram o Largo da Paz por 38 horas. O partido havia dito a Gregório que ele, quando levantasse o movimento, desse o grito de alerta e iniciasse um movimento no quartel-general, que era o quartel-general, ele teria a adesão de 300 estivadores que estavam organizados para aderir ao movimento. Não apareceu nenhum estivador. Nenhum estivador. Quer dizer, o movimento foi feito à revelia. Eu mesmo soube disso, como toda a sociedade pernambucana. Como notícia assim, sem nenhuma fundamentação. Uma coisa eclodiu um movimento. Há uns tiros aqui no Recife e em Socorro parece que há um início de uma revolta. Ninguém sabia de nada, não houve adesão popular nenhuma. Além do quartel do 21º Batalhão de Caçadores, os rebelados ocuparam rapidamente, em Natal, o Palácio do Governo, a Escola de Aprendizes de Marinheiros, o aeroporto e outras repartições. A cadeia pública foi tomada e 68 presos postos em liberdade. A base mais importante dos civis que entram no quartéis é constituída de estivadores, no qual o presidente do sindicato, que era o sindicato mais importante aqui de Natal, ele invade o quartel, ele era do Partido Comunista, o seu vice também era do partido, ele era uma liderança expressiva, e, aliás, a maior parte dos indiciados dos processos dos civis são de estivadores, e eles invadem, digamos, conscientemente. Os únicos focos de resistência foram o quartel da Cavalaria e o quartel da Polícia Militar. Cercados e debaixo de intenso tiroteio, eles resistiram até esgotar sua munição.
Às 2h da tarde de domingo, 24 de novembro, os policiais militares tentam fugir pelos fundos do quartel. Apenas um deles consegue escapar, atravessando a nado o rio Potengi. Outro é atingido por uma rajada de balas e terá de amputar o braço esquerdo. Em 19 horas, a insurreição estava vitoriosa. Os rebelados assumem o controle de Natal e formam o Comitê Popular Revolucionário, integrado por funcionários públicos, militares e um sapateiro, todos da direção do Partido Comunista. Quer dizer, a improvisação foi em cima da vitória do movimento. Quer dizer, vamos organizar, quer dizer, o que a gente é possível fazer? Então, foi traçado alguns planos de ocupação da cidade, ocupação dos lugares estratégicos, organizado colunas guerrilheiras que se deslocariam para o interior do Estado, isso na perspectiva que também os outros estados se levantassem, né, e essas colunas teriam o objetivo de engrossar, digamos, as fileiras de um levante a nível nacional. Quando a insurreição teve início em Natal, o governador Rafael Fernandes, acompanhado do chefe de polícia, assistia a uma cerimônia de formatura neste teatro. A cerimônia foi interrompida pelo barulho dos tiros, mas os rebelados não tiveram a ideia de prender o governador, que, sem saber exatamente o que estava ocorrendo, teve tempo de refugiar-se na casa de um amigo. Não tenha dúvida que a população, no seu contexto geral, amplo, ela ficou numa expectativa, não sabia em que iria dar, não tinha segurança em que o negócio viesse a dar certo, né? Se perguntava. Prestes foi pego de surpresa com a notícia da rebelião em Natal, no domingo, 24 de novembro, à noite. O movimento podia ter eclodido aqui na noite de 25 para 26, até. Quer dizer, com 2 dias de antecedência. Mas não houve meio de encontrar o secretário do partido e eu não queria tomar a responsabilidade de iniciar o movimento no Rio de Janeiro sem ser com a direção do partido, com o secretário-geral e com a comissão executiva do Comitê Central. Àquela altura, o governo federal já pusera as tropas da 1ª Região Militar de prontidão e prendera, no Rio de Janeiro, 150 pessoas, entre comunistas e antigos membros da Aliança Nacional Libertadora. Só quando já estavam atrás das grades é que ouviram de um carcereiro que os comunas estavam fazendo uma revolução lá pelo norte. De 23 a 27 de novembro, Natal viveu as emoções de uma revolução à brasileira, com direito até ao primeiro número de um jornal oficial, A Liberdade, que não chegou a circular. Como prenúncio de que alguma coisa não ia bem para os rebelados, o único anúncio publicado gratuitamente, para preencher espaço, era do sal de frutas Eno, indicado para indisposições estomacais. Destituído o governador Rafael Fernandes, o Comitê Revolucionário baixou o preço dos bondes para conquistar o apoio da população. Além de munição e mantimentos, o comitê tratou de conseguir dinheiro. Os cofres da Recebedoria de Rendas e do Banco do Brasil foram arrombados e o equivalente hoje a cerca de 7 milhões de reais levados para a sede do governo revolucionário. Na manhã de segunda-feira, 25 de novembro, os rebeldes continuavam lutando no Largo da Paz, em Recife. No combate haviam morrido 100 pessoas, em sua maioria civis. Já cercadas, as forças rebeldes souberam que reforços do governo estavam a caminho. Ameaçada de bombardeio, a torre da igreja foi abandonada e os rebeldes bateram em retirada para o interior do estado, onde se entregaram ou acabaram presos. Os oficiais foram tratados com respeito. Soldados, cabos, sargentos e civis suspeitos de serem comunistas foram brutalmente torturados. Então eu fui colega de assembleia de um coronel que nesse tempo era tenente da Polícia Militar. Ele disse: Paulo, naquela época a ordem que nós recebíamos naquela época era não fazer prisioneiro, era fuzilar. Mandava o sujeito correr e atirava pelas costas. Não fazer prisioneiro. Pegava aquele pessoal todo, aqueles operários, mandava isso. Então, vocês estão soltos. E foi embora. E de costa, as costas dele, nós
tiroteávamos com metralhadora, com fuzil, e matamos dezenas, talvez centenas de pessoas assim. Segunda-feira, 25 de novembro. Os levantes no Nordeste já estão nas páginas dos jornais americanos. À tarde, quando Prestes se reúne na casa de Rodolfo Guioldi com Arthur Evert e Miranda, o país está sob estado de sítio, aprovado pelo Congresso por 30 dias. A direção do partido decide desencadear uma nova onda de rebeliões em apoio aos levantes de Natal e Recife. Prestes redige ordens para as unidades militares do Rio e convoca à luta antigos companheiros da coluna. Dei as ordens principais, algumas delas foram apreendidas pela polícia, né? Outras são conhecidas, né? Particularmente aí para o 3º Regimento de Infantaria, que o chefe, o dirigente revolucionário é eu, Agildo Barata, com um grande número de oficiais que o seguiam. E para os outros quartéis da Vila Militar, mandei também ordem para o capitão Trifino Correia, que estava no batalhão no regimento lá de São João del Rei. Mas essa foi também apreendida no caminho. O meu emissário foi preso no caminho e ele não chegou a receber a ordem, né? Na noite de 26 de novembro, apenas 3 dias depois de tomar conta de Natal, o Comitê Revolucionário decidiu abandonar a cidade. A derrota da coluna de rebeldes que se deslocara para o interior do estado e a notícia do fracasso do levante em Recife foram decisivas para precipitar a fuga. Reconduzido ao poder, o governador Rafael Fernandes aproveitou a onda de retaliações para perseguir adversários políticos que não participaram do levante. Um deles foi o futuro presidente da República, Café Filho. A insurreição já estava liquidada no Nordeste quando o último pavio da revolta foi aceso na capital da República. Nada deu certo, desde o começo. Com a prisão dos emissários de Prestes, só as unidades da Vila Militar, Realengo, Campo dos Afonsos e do 3º Regimento de Infantaria foram avisadas do levante. O comandante nos chamou, os capitães, e informou que havia um levante, e que nós tivéssemos cuidados, e me alertava para isso. E você não está metido nisso? Não, absolutamente, que isso, eu estou começando a minha carreira. Eu era 2º tenente, tinha saído em 33 da escola militar, um aspirante. Como é que eu vou me meter em revolução? A 26 de novembro ainda não sabíamos o que ia acontecer. 26 à noite, à tarde, foi que recebemos as diretivas do Prestes para fazer a insurreição no dia seguinte. Com isso, a insurreição estava muito mal preparada, porque nós não esperávamos tão cedo entrar em revolução. Eu sabia que estava se preparando o levante, sabia, mas não sabia que era naquele dia. E ninguém sabia que era naquele dia. Soube quando o Leivas me avisou que tinha chegado a ordem para a gente fazer a insurreição. Nós tomamos posição num baluarte que tinha atrás do quartel e de lá abrimos fogo sobre a Casa da Ordem, sobre a sede do comando. E aí cortamos a ligação do comando com o resto do regimento. Por ser irmão do secretário de Getúlio Vargas, Francisco Leivas Otero era considerado um oficial acima de qualquer suspeita pelo comandante do regimento. Foi isso que permitiu a Leivas Otero dar início ao levante. O movimento já estava denunciado desde a véspera, inclusive com um horário, de modo que nós tínhamos que fazer um movimento com a grande desvantagem de não ter o fator surpresa.
Johann de Graaf, mais conhecido como Franz Gruber, foi enviado pela Internacional Comunista ao Brasil com Helena Kruger, sua mulher. Ela serviu de motorista para Prestes e Olga. Ele deu aulas de fabricação de bombas e técnicas de sabotagem a militantes do partido. Suspeita-se que tenha sido ele o principal informante do governo sobre a insurreição de 35. Que o Franz Gruber, ou Paul Gruber, ou Johnny de Graaf, não importa que nome ou codinome tivesse, era um espião, era um agente, não há nenhuma dúvida. Quanto a isso, não há dúvida. Eu disponho de documentos que comprovam que ele tinha sido processado na Alemanha, já na Alemanha hitlerista, por militância comunista, e disponho de documentos também que comprovam que ele recebia dinheiro dos Estados Unidos, provavelmente dinheiro que teria vindo do Foreign Office, do Intelligence Service, do Serviço Secreto britânico, para os Estados Unidos, que foi mandado para ele. O levante na Praia Vermelha tinha como objetivo tomar rapidamente o quartel do 3º Regimento de Infantaria e deslocar batalhões para o Arsenal de Marinha, a Polícia Militar e a Polícia Especial. Um destacamento deveria tomar o Palácio Guanabara e outro, o Palácio do Catete, onde Getúlio seria deposto e preso. Só uma parte do plano pôde ser cumprida. Então, houve uma resistência dentro do quartel muito grande. Houve um combate até as 5 horas da manhã. O movimento começou até as 2h30, só foi tomar conta do quartel às 5 horas da manhã. Até lá houve combate, bala por todo quanto é canto. Quando afinal conseguiram dominar o 3º Regimento, os revoltosos estavam encurralados, com o mar na retaguarda e as tropas do general Dutra bloqueando a única saída por terra. As granadas da artilharia do governo não demoraram a incendiar o quartel. Em meio ao fogaréu, um soldado disse duvidar que até um miserável percevejo conseguisse escapar. No 3º, ninguém dormia. Isso é mentira escandalosa, isso é um absurdo. E oficiais morreram, sim, ali. Morreram outros oficiais, que não esses dentro do 3º. Morreram na Avenida Pasteur. E eles receberam, não flores, mas sim balas. E porque nós atiramos e quem está atirando não sabe quem está atirando para pegar alguém lá. E os oficiais que eu sei que morreram, que estão naquele mausoléu, morreram na Avenida Pasteur, nos atacando. Então não estavam dormindo e também não eram do 3º RI. Ao amanhecer o dia 27 de novembro, também ficou insustentável a posição dos rebeldes no Campo dos Afonsos. A antecipação do levante na Praia Vermelha dera tempo ao comando para entrar em prontidão e reforçar sua defesa. Chegou um momento que não era possível continuar, porque vinha o dia e nós éramos caçados. Eu tive que atacar o regimento por trás, porque pela frente era impossível. Na ocasião que eu me levanto para comandar uma manobra envoltória, eu recebi um tiro aqui na virilha, que saiu cá embaixo, na perna esquerda. Aí já fiquei capenga e tal, entreguei o comando ao sargento de Guará, ataca por lá. E me retirei porque não podia mais estar perdendo sangue, e fraco, pálido, e procurei então a Escola de Aviação Militar, que é ali perto, onde estava o meu carro. E mesmo assim, depois de sentado no carro, eu carreguei bombas de aviação para armar os aviões que deviam bombardear as tropas nossas inimigas. Quando os rebeldes tentaram levantar voo, descobriram que todo o combustível havia sido retirado dos aviões. Ninguém se lembrara de verificar esse pequeno detalhe. Ao serem bombardeados pela vizinha vila militar, só restou aos sublevados iniciarem a debandada. Devidamente abastecidos, os aviões do 1º Regimento de Aviação, que deveriam ter partido em apoio ao 3º Regimento, acabaram dando o golpe de misericórdia no levante. Depois de 1 hora de bombardeio, o quartel da Praia Vermelha estava arrasado. Não havia mais como resistir. Os rebeldes, afinal, se renderam por volta do meio-dia e saíram sob escolta pela Avenida Pasteur.
Essa fotografia, inclusive, eu estou aqui. Essa fotografia foi tirada no fim do levante, já tínhamos nos rendido, já tinha terminado tudo, e nós estávamos em frente ao regimento, não havia tiro, não havia mais nada, e nós saímos presos. Porque nós resolvemos nos juntar para mostrar coesão e para nos defendermos dos elementos que estavam lá e que queriam nos fuzilar. Porque a ordem devia ser de nos fuzilar. E junto conosco estavam soldados e as demais praças, sargentos, tudo, que não participaram, mas estavam lá, foram presos junto conosco. Ficamos todos juntos. O objetivo era nós demonstrarmos que não estávamos abatidos. Esse era o significado que eu sinto. Eu nunca perguntei, não falei com ninguém, mas na prática a gente queria demonstrar que nós não estávamos com medo, nós éramos os mesmos que fizemos o levante conscientemente, embora disséssemos que nós fizemos intentona, né? A insurreição já fora derrotada quando foi transmitida de Moscou a resposta da Internacional Comunista ao telegrama em que Arthur Evert informara que poderiam ser obrigados a agir e insistira na remessa dos dólares pedidos. A Internacional dizia a seus enviados no Brasil que eles mesmos deveriam decidir quando achassem necessário agir. Quanto aos dólares, confirmava a remessa do equivalente hoje a R$1.300.000, metade do que fora pedido. O que há de mais curioso, de mais enigmático na explicação do movimento de 1935 é exatamente o fato de que os brasileiros, isso lhes dá uma certa autonomia, conseguiram convencer a Internacional Comunista, que se integrou na tarefa e até dirigiu a tarefa, de que havia condições concretas de vitória em um lance de mão, em uma aventura desse tipo. Na Revolução de 35, a meu ver, não há nenhuma dúvida. A grave responsabilidade é nossa. Os brasileiros têm que assumir essa responsabilidade. Foram os brasileiros que levaram as informações equivocadas a Moscou, que engrandeceram uma insatisfação revolucionária, e foram os brasileiros que tomaram todas as decisões aqui em Moscou. Agora, o que é curioso aí é que essa revolta, embora informada já pelo marxismo e pela influência do Partido Comunista, no entanto, em sua natureza, ela manteve as mesmas características das revoltas militares do período pós-30, isto é, revoltas muito limitadas ao quartel. Revoltas que tinham muito a ver com conquistar imediatamente o poder dentro do quartel e, a partir daí, tentar conquistar o poder político e derrubar o governo. O levante no Rio de Janeiro e o levante em Recife foram tipicamente quarteladas. O levante de Natal, ele começa com uma quartelada, mas ele tem uma adesão popular muito grande e o que dá a ele características diferentes dos outros dois movimentos, né? Ele consegue mobilizar, quer dizer, aí os comunistas já entraram e eles conseguem mobilizar o povo. Por quê? Porque vão para a rua distribuir dinheiro, vão para a rua distribuir alimentos, os saques foram muito grandes, mas não há nenhuma organização política, um cimento ideológico que faça ter algum peso aquela junta revolucionária de Natal, em que pese as mais generosas intenções que eles tinham. Tanto que eles tomaram o Natal com uma facilidade extraordinária e também abandonaram o Natal com uma facilidade extraordinária. A Revolução Popular anunciada por Prestes, na verdade, nunca esteve para acontecer. Não houve manifestações de solidariedade, greves operárias, atos de sabotagem ou guerrilhas no campo. Nada do que alimentou a expectativa dos comunistas brasileiros deixou o terreno da fantasia.
Mais uma vez, o grande vitorioso foi Getúlio Vargas. O 60º aniversário das revoluções de 35, é preciso deixar claro que o que houve de generosidade, o que houve de engajamento sincero desses participantes nas várias revoltas. Quer dizer, os historiadores não podem se transformar em promotores de acusação, porque outros revoltosos fizeram atos extremamente semelhantes ao que os revoltosos de 35 fizeram e chegaram ao governo e se transformaram em quase heróis da pátria. Neste ponto da Baía de Guanabara, ainda é possível ver os restos do casco de um navio que uma tempestade levou a pique em janeiro de 1959. Batizado de Dom Pedro I, era mais do que um navio desativado. Era uma relíquia histórica. Em 35, ele fora requisitado pelo Ministério da Justiça para servir de presídio político. Não demorou a ficar evidente que um navio era pouco para os milhares de prisioneiros feitos pelo governo entre novembro de 1935 e os primeiros meses de 1936. Sócrates Gonçalves, Leivas Otero e José Gutmann acabaram em Fernando de Noronha. Mas a maioria não participara, nem sequer tomara conhecimento prévio da insurreição militar. Vários políticos, artistas, escritores e intelectuais pegaram as sobras da ira governista e foram parar na cadeia. Entre eles, Graciliano Ramos, que anos depois transformaria as suas Memórias do Cárcere num clássico da literatura brasileira. A tortura científica no Brasil, ela começa a ser posta em prática após 1975 e durante o Estado Novo. Quer dizer, a repressão foi uma repressão totalmente incompatível com a ameaça que ocorreu em 35. 35 é um pretexto para que o autoritarismo brasileiro possa se exercer contra a sociedade brasileira. Quem comandou a repressão foi um antigo tenentista, que em 35 era chefe de polícia de Getúlio, Felinto Miller. Acusado de deserção, ele fora expulso da coluna por exigência de Prestes em 1925. Passados 10 anos, chegara a hora do acerto de contas com o Cavaleiro da Esperança. A histeria anticomunista tomou conta do país. O estado de sítio foi prorrogado e equiparado ao estado de guerra, concedendo poderes excepcionais a Getúlio Vargas. 15 dias depois dos levantes, o Congresso aprova alterações na Lei Monstro, que a tornam ainda mais repressiva. As garantias constitucionais são suspensas, militares podem ser caçados, funcionários públicos perdem a estabilidade e aumenta o controle sobre a imprensa. Informações obtidas através da tortura de membros do Partido Comunista levam o governo a fechar o cerco sobre os enviados da Internacional. No final de dezembro, com a ajuda da Gestapo e do Serviço Secreto Britânico, a polícia chega ao número 33 da rua Paul Redfern, em Ipanema. Ali moravam Arthur Evert e Elise Saborowski. Levado para o quartel da Polícia Especial no centro do Rio de Janeiro, Evert foi mantido preso no socavão de uma escada, sem luz, cama ou cadeira para sentar. De tanto ser torturado, Evert acabou louco e recolhido ao manicômio judiciário. Elise, depois de ter sido barbaramente torturada, foi deportada para a Alemanha, tendo morrido no campo de concentração de Ravensbrück. Johann de Graaf e Helena Kruger foram soltos depois de alguns dias de prisão.
Obtiveram, sem nenhuma dificuldade, vistos de saída e deixaram o país. Pavel e Sofia Stuchevsky foram presos e postos em liberdade vigiada. Depois de alguns meses, conseguiram enganar a polícia e sair do país. Preso quando tentava fugir com sua mulher para a Argentina, Rodolfo Guioldi, sem ter sido torturado, deu informações preciosas à polícia, inclusive a da existência de Olga, até então desconhecida. Rodolfo e Carmen Guioldi cumpriram pena e acabaram deportados durante a Segunda Guerra Mundial. Em janeiro de 1936, chegou a vez do americano Victor Allen Barron, morto na prisão 2 meses depois. Versão oficial: suicídio. Prestes e Olga Benário foram os últimos do grupo de enviados da Internacional Comunista a serem presos. Detidos a 5 de março, tomaram rumos diferentes. Prestes foi levado para a Polícia Especial, onde ficou em total incomunicabilidade, proibido de ler e escrever. Olga, que estava grávida, seria deportada por ordem de Getúlio Vargas para a Alemanha nazista. Na prisão feminina da Gestapo, em Berlim, Olga daria à luz uma menina chamada Anita Leocádia. No mesmo dia em que Prestes e Olga foram presos, o jornal Pravda publicava em Moscou uma entrevista de Stalin. Nunca tivemos planos e intenções de promover a Revolução Mundial. Essa ideia é fruto de um mal-entendido, dizia Stalin. Seria um mal-entendido trágico? Pergunta o entrevistador. Não, responde Stalin. Um mal-entendido cômico. Ou melhor, tragicômico. Prestes foi condenado a 16 anos e 8 meses de prisão. E ainda ganhou outros 30 anos de pena por sua participação, pouco antes de ser preso, no assassinato de Elza Fernandes, mulher do secretário-geral do partido, o Miranda. A morte de Elza foi a mais célebre queima de arquivo da história do Partido Comunista do Brasil. Instigada por Prestes, a direção do partido decidiu matar a suposta traidora. Elza foi estrangulada por Francisco Natividade Lira, conhecido como Cabeção, militante do partido desde os anos 20. O que o Partido Comunista fez com Elza Fernandes não é muito diferente do que Getúlio Vargas e Vilento Miller fizeram com Olga Benário. No fundo, aí são duas faces de uma mesma moeda chamada intolerância. E no caso da menina, da garota, da Elza Fernandes, mais do que isso, eles partiram de uma suspeita, uma mera suspeita de que ela fosse policial, de que fosse informante, coisa de que eu estou convencido que não era. Era uma adolescente, era uma menina de 16, 17 anos, deslumbrada com o fato de ser mulher do secretário-geral do Partido Comunista, fazia besteiras, fez besteiras na cadeia, fez besteiras fora da cadeia, e que é executada de uma maneira brutal por ordem expressa da direção do Partido Comunista e por membros da direção do Partido Comunista. Além da Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, formada em janeiro de 1936, é criado no mês de setembro o Tribunal de Segurança Nacional, órgão da Justiça Militar para julgar os chamados crimes políticos. A última etapa da escalada autoritária viria no ano seguinte. Em 10 de novembro de 1937, a pretexto de defender o país de mais um golpe comunista, desta vez forjado por um oficial integralista do Estado-Maior do Exército, Getúlio instaura a ditadura do Estado Novo. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime inconstitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. O que muitos temiam que acontecesse caso os comunistas tomassem o poder, acabou acontecendo sob o patrocínio dos seus vitoriosos inimigos.
15 de julho de 1945. Neste domingo, às 15h, Luiz Carlos Prestes estará à frente de um grande comício no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Anistiado por Getúlio Vargas, Prestes encontra-se em liberdade desde abril, depois de passar 9 anos na prisão. Também presente no comício está o antigo companheiro de Prestes na coluna, Miguel Costa. O Cavaleiro da Esperança agora é o secretário-geral do Partido Comunista, que desde 1943 defende uma política de união nacional com apoio a Getúlio. Ao declarar guerra à Alemanha e estabelecer relações diplomáticas com a União Soviética, Getúlio conquistara o apoio dos comunistas em nome da luta contra o nazifascismo. O próprio Prestes, ainda na prisão, defendera a união nacional em torno do governo, para permitir uma transição dentro da lei e da ordem até a constitucionalização do país. Foi depois deste comício, ao embarcar de volta para o Rio, que Prestes recebeu a notícia que Olga Benário estava morta. Ela fora executada na câmara de gás de um hospital psiquiátrico da cidade alemã de Bernburg, em 1942. Na carta em que se despediu da filha Anita e do marido Prestes, Olga escreveu: "Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo." O que pareceria impossível, afinal, acontece. Getúlio e Prestes estão juntos no mesmo palanque. Ambos apoiam o candidato a vice-governador de São Paulo. Getúlio se elegera senador pelo Rio Grande do Sul. Prestes, concorrendo pelo Partido Comunista, fora o senador mais votado no Rio de Janeiro. No final de novembro de 1947, o Partido Comunista já estava novamente na clandestinidade, vítima da Guerra Fria e de um legado de ódio que se expandiria durante a ditadura militar implantada em 1964. Os militares nunca se esqueceram do levante de 35. Lembrado todos os anos, com pompa e circunstância, à beira do mausoléu, inaugurado em 1940 pelo governo de Getúlio Vargas, para homenagear os 22 soldados que morreram lutando ao lado do governo durante a insurreição. Sempre é oportuno lembrar a traição perpetrada contra a soberania do Brasil em 1935. O presidente Castelo Branco e as mais altas autoridades da República reverenciam os que tombaram em defesa da liberdade e dos direitos fundamentais do homem e que a fúria comunista pretendeu exterminar. Mas a nação sobreviveu. As solenidades oficiais pelos mortos de 35 ganharam nova dimensão a partir de 1968, quando o mausoléu foi transferido do cemitério São João Batista para a Praia Vermelha, o próprio local onde ocorreu o levante. A partir de 1985, com o fim do regime militar, as cerimônias ficaram mais sóbrias, quase invisíveis, sem a presença do presidente da República e sem cobertura da imprensa. Mas nem a queda do Muro de Berlim e a derrocada da União Soviética conseguiram atenuar o sentimento anticomunista até hoje estimulado em nossos quartéis. Prova disso, esta declaração publicada no Boletim Mensal do Clube Militar em novembro de 1995.
o eco da implosão do comunismo internacional, que tinha como fonte geradora a falecida União Soviética, ainda não chegou aos ouvidos dos comunistas brasileiros. Alguns deles, encastelados em altos cargos do governo e mesmo fora dele, os ditos intelectuais de esquerda, escondem suas aguçadas garras e tentam, com belos discursos e medidas demagógicas, executar os mesmos mandamentos que norteavam os assassinos frios que mataram covardemente seus camaradas enquanto dormiam. 60 anos depois do levante, ainda havia quem acreditasse, contra todas as evidências, que militares haviam sido mortos covardemente pelos insurretos, e que o comunismo internacional estava, em 1995, encastelado em altos cargos do governo. A paranoia anticomunista não dá trégua ao esquecimento. Cultiva velhas diferenças e tenta ressuscitar fantasmas de um tempo que passou. Afinal, o que prevaleceu no Brasil desde o fim do regime militar foram eleições democráticas, e não assaltos ao poder. Nada além de uma ilusão. Chega bem, que é demais para o meu coração. Acreditando em tudo que o amor, mentindo sempre diz, eu vou vivendo assim feliz, na ilusão de ser feliz. E o amor só nos causa sofrimento e dor. É melhor, bem melhor a ilusão do amor. Eu não quero e não peço para o meu coração nada além de uma linha